Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. Vamos lá continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Vamos lá então, acompanha comigo a leitura da questão que diz assim: o termo URL está relacionado a conceitos de internet e para este é correto afirmar que... Vamos ver alternativa por alternativa. A letra A diz: é um endereço único na internet composto pelo nome do arquivo, do diretório, do nome do servidor e o método como ele será requisitado. Será que a letra A está correta? Para entender isso, vamos verificar o que é o URL. O URL significa, tecnicamente, a sigla Localizador de Recursos Uniformes. E o URL designa os endereços dos recursos que usamos na internet, que é diferente do IP, que é o endereço que identifica os computadores e dispositivos conectados na internet. O URL identifica os recursos que estão armazenados nesses computadores, nessas máquinas, nesses dispositivos, como, por exemplo, o endereço de uma página da web, http://www.umaempresaqualquer.com.br é um exemplo de uma URL, desde o protocolo, que é o método utilizado para acessar, passando aqui pelo domínio, passando pela indicação até do tipo do domínio, muitas vezes, pela indicação do país onde foi registrado aquele domínio. Tudo isso compõe uma URL, tudo isso é um endereço de um recurso que acessamos na internet. Nesse caso, o endereço de uma página da web. Mas na composição de uma URL, nós podemos imaginar que nós temos o método para acessar, que é o próprio protocolo, podemos ter o domínio ou o endereço do computador, o endereço da máquina que vai responder a esse acesso, o caminho de diretórios ou subdiretórios para acessar esse recurso e até o próprio recurso. Vamos dar um exemplo mais prático aqui, olha só, vou sair aqui um pouquinho. HTTP é o protocolo, é o método que eu vou utilizar para acessar esse recurso. Nesse caso, o domínio aqui é veonconcurso.com.br. O caminho de diretórios aqui é aulas e o recurso em si é o apostila.pdf, que é o arquivo que eu desejo acessar. Então aí nós temos a ideia de uma URL bem completa, né? Beleza, agora que sabemos o que é efetivamente uma URL, percebe que eu disse a letra A, que o URL é um endereço único na internet, e é verdade. E ele pode ser composto pelo nome do arquivo, eu poderia indicar na URL o nome do arquivo, o diretório para acessar esse arquivo, sim, os diretórios ou subdiretórios podem ser indicados, até o nome do servidor ou o domínio desse servidor, como foi o meu caso, veonconcurso.com.br, e o método como ele será requisitado, no meu caso lá HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, que é o método utilizado para acessar as páginas da web. Portanto, a letra A de América está correta para o significado aí de URL e a função dele nesta rede chamada internet. A letra B disse, é uma forma bastante rápida e versátil para transferir arquivos. Na verdade, o URL não é a forma para transferir arquivos, na verdade, ele é o endereço que identifica esses recursos, né? Ele em si não transfere nada. Quem transfere arquivos, por exemplo, é o protocolo FTP. A letra C é a linguagem usada para rotular páginas da internet. Não, mas a linguagem que nós podemos usar para criar páginas da web é o HTML, por exemplo, né? Letra D é um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência de dados entre redes de computadores. Não, ele é só o endereço que identifica esse recurso, ele não é o protocolo em si. Faz parte da URL constar o protocolo, mas a URL em si não é um protocolo. Ela tem dentro da sua descrição, da URL, podem aparecer protocolos que são os métodos para acessar esses recursos, como o caso do HTTP que a gente viu ali. É o endereço numérico que identifica de forma única um computador na rede internet. Errado. A letra E está se referindo ao IP. O IP, sim, é um endereço numérico que identifica de forma única um computador na rede internet. Mas o URL não é o endereço do computador, é o endereço dos recursos que acessamos nesses computadores. Por isso, de fato, aqui a resposta correta, a nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!